Minha sogra pegou um microfone na minha festa de noivado e, na frente de 300 pessoas, fez um discurso me chamando de interesseira, que eu só queria o dinheiro da família deles. Meu noivo não me defendeu. Até riu. Ninguém me defendeu. Meus pais mandaram eu me desculpar. Disseram que eu seria estúpida se cancelasse o casamento com um herdeiro rico. Saí daquela festa destruída. Mas 8 anos depois, em um evento de gala, nossos caminhos se cruzaram novamente. E quando me viram grávida, ao lado do meu marido, eles congelaram. Fica comigo porque você vai adorar essa reviravolta. Meu nome é Jennifer Smith. Ou melhor, era. Eu tinha 23 anos quando conheci Maxwell Montgomery. Ele era tudo que meus pais sempre sonharam para mim. Rico, bonito, de família tradicional de Boston. Eu era enfermeira em um hospital público, ganhando $60 mil por ano e economizando cada centavo. Ele era empresário, herdeiro de uma fortuna de família. Durante 3 anos de namoro, eu deveria ter visto os sinais. A família dele me tratava como se eu fosse invisível. Nas reuniões de domingo na mansão dos Montgomery, os primos e tios faziam piadinhas sobre minha profissão. Ah, a enfermeira chegou, diziam rindo. E Maxwell? Maxwell ria junto. Sempre. É só o jeito deles, Jenny, ele dizia depois, me abraçando. Minha família tem esse senso de humor seco, não leva a sério. E eu acreditava, porque eu o amava, porque ele sempre pedia desculpas, porque ele prometia que ia mudar. Eu já tinha terminado com ele 4 vezes nesses 3 anos. Mas Maxwell sempre voltava, sempre com flores, sempre com promessas, sempre dizendo que tinha percebido o erro. E eu sempre voltava, porque meus próprios pais faziam a minha cabeça e me empurravam de volta. Jennifer, você está louca, ele é milionário, pensa no futuro, pensa em nós. Minha mãe gritava toda vez que eu mencionava terminar. Se você deixar esse rapaz escapar, você é uma idiota, meu pai completava. Então eu ficava, mesmo quando sentia que algo estava errado. Mesmo quando via Maxwell rindo das piadas cruéis da mãe dele sobre gente com sobrenome sem status. Quando ele me pediu em casamento, eu chorei. Eu pensei que finalmente tinha conseguido, que finalmente eu seria parte daquela família, que o amor tinha vencido. Eu estava tão errada. A festa de noivado custou $40 mil. $40 mil que Maxwell disse que nós íamos dividir. Eu paguei 25 mil. Ele pagou 15. É justo, Jenny, Maxwell tinha dito. Eu estou pagando a maior parte da festa de casamento. Eu trabalhei turnos duplos por 1 ano inteiro para juntar aquele dinheiro. Paguei mais 15 mil de depósito não reembolsável do salão de casamento. Comprei meu vestido de noiva por $4 mil. No total, eu tinha investido $44 mil no nosso futuro. Mais da metade das minhas economias de vida. A festa foi no clube mais exclusivo de Boston. 300 convidados. Champanhe caro, orquestra ao vivo, flores importadas. Eu estava usando um vestido champanhe que custou $2 mil, mas que valia cada centavo quando vi o jeito que Maxwell me olhou ao chegar. Durante as primeiras 2 horas foi perfeito. As pessoas conversavam, riam, brindavam ao nosso futuro. Eu segurava a mão de Maxwell e pensava, finalmente eu cheguei lá. Então Marilyn Montgomery, minha futura sogra, subiu no pequeno palco onde a orquestra tocava. Ela estava impecável, como sempre. Vestido Chanel preto, colar de pérolas que valia mais que meu carro, cabelo loiro perfeitamente arrumado. Ela pegou o microfone e o salão inteiro ficou em silêncio. Boa noite a todos. Ela começou, com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Eu gostaria de fazer um brinde aos noivos. Meu coração bateu mais forte. Eu segurei a mão de Maxwell. Ele estava sorrindo, orgulhoso. Maxwell é meu único filho, Marilyn continuou. E como mãe, é meu dever protegê-lo. Então eu preciso dizer algo muito importante neste momento. Algo no tom dela mudou. Meu estômago afundou. Jennifer, querida, ela disse no microfone com voz melosa. Você é linda, trabalhadora, gentil, ama muito o meu filho. Isso eu não posso negar. Pausa. O salão estava em silêncio. Mas cá entre nós, ela olhou ao redor como se estivesse contando um segredo. Você está mais interessada no dinheiro dele do que nele mesmo, não está? Ela apontou para mim. Maxwell, meu filho, abra os olhos antes que seja tarde demais. O silêncio que caiu sobre o salão foi ensurdecedor.
300 pares de olhos se viraram para mim. Meu rosto queimou. Minhas mãos começaram a tremer. Eu olhei para Maxwell, esperando que ele dissesse alguma coisa. Que ele me defendesse. Que ele pegasse o microfone e dissesse para a mãe dele parar. Mãe, para com isso. Ele murmurou, tão baixo que mal deu para ouvir. Isso foi tudo. Isso foi tudo que ele disse. Marilyn continuou. Mas eu não ouvi mais nada. Meu sangue pulsava nos meus ouvidos. Lágrimas queimavam meus olhos. Eu soltei a mão de Maxwell e corri. Atravessei o salão, passando por 300 pessoas que me olhavam com pena ou com julgamento, e saí pela porta lateral. Eu estava na calçada do lado de fora, chorando, quando Maxwell apareceu. Jenny, espera, ele disse, segurando meu braço. Sua mãe acabou de me humilhar na frente de todo mundo. Eu gritei, não me importando se alguém ouvia. E você não fez nada! Você não disse nada! Foi só uma brincadeira para descontrair, Maxwell disse, e eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Esse é o senso de humor dela. Você conhece minha mãe. Senso de humor? Repeti, incrédula. Maxwell, ela me chamou de interesseira. Ela bebeu demais. Amanhã ela nem vai lembrar. Algo em mim quebrou naquele momento. Talvez tenha sido a indiferença no rosto dele. Talvez tenha sido perceber que ele nunca ia me defender. Que eu sempre seria menos importante que a aprovação da mãe dele. Acabou, eu disse, tirando o anel de noivado do dedo. Não faz drama, Jennifer. Drama? Drama? Minha voz subiu. Eu gastei $44.000. Eu trabalhei até quase colapsar. E sua mãe me humilhou. E você não liga. Maxwell olhou para o anel na minha mão. E sabe qual foi a primeira coisa que ele disse? Tá bom, então devolve o anel. Ele não disse, estou arrependido, ou vamos conversar, ou eu te amo. Disse apenas, devolve o anel. Eu joguei o anel nele e comecei a andar. Ouvi ele gritando de longe, me xingando. Meus pais estavam na festa. Eles vieram atrás de mim na rua. Jennifer, para de besteira! Minha mãe gritou. Foi só uma piada. Você é muito dramática. Se você terminar com ele, pensa na vida que você vai perder, meu pai disse. Volta lá, pede desculpas. Pedir desculpas. Eu tinha que pedir desculpas por ter sido humilhada. Eu não voltei para a festa. Peguei um Uber para casa, para o apartamento de Maxwell, onde eu morava há 6 meses. Juntei minhas coisas em 3 malas e voltei para a casa dos meus pais no subúrbio. Nos 3 dias seguintes, eu mal saí do meu quarto. Meus pais não pararam de me dizer o quanto eu era burra, o quanto eu tinha jogado fora um milionário. Eu perdi 15 mil do depósito do salão, perdi os 4 mil do vestido. No total, $19.000 jogados no lixo, dinheiro que eu tinha economizado durante anos. Na 4ª noite, eu estava sentada no chão do banheiro, chorando, quando olhei para o espelho e pensei, eu tenho 26 anos, eu não posso deixar essa ser minha história. Foi naquela noite que eu decidi, eu ia embora, eu ia recomeçar, e ninguém nunca mais ia me fazer sentir pequena. Uma semana depois, eu aluguei um quarto em uma casa compartilhada em Cambridge. 3 colegas de quarto que eu nunca tinha visto antes. Um quarto minúsculo com uma cama de solteiro e uma escrivaninha velha. Mas era um espaço só meu. Longe de Maxwell. Longe dos meus pais. Longe de todas as pessoas que achavam que eu não era suficiente. A primeira coisa que eu fiz foi bloquear Maxwell em tudo. Instagram, Facebook, WhatsApp, telefone. Bloqueei Marilyn. Bloqueei a família Montgomery inteira. E então eu fiz algo que meus pais nunca perdoaram. Bloqueei eles também. A segunda coisa que eu fiz foi me matricular em um MBA em gestão hospitalar. Aulas noturnas, 2 vezes por semana. $10.000 que eu peguei emprestado. Porque eu percebi algo. Eu não queria mais ser apenas uma enfermeira. Eu queria mais. Eu merecia mais. Eu comecei a trabalhar 70 horas por semana. Turnos de 12 horas, 6 dias por semana. Às vezes 7. Cada centavo extra ia para pagar o MBA ou para economizar. Eu comia macarrão instantâneo. Cortei meu próprio cabelo. Não comprei roupa nova por 2 anos. Mas eu estava construindo algo. Estava me construindo. 8 meses depois, fui promovida a enfermeira-chefe da unidade de cardiologia. Meu salário subiu de 60 mil para 85 mil por ano. Não era o suficiente ainda, mas era um começo.
Um ano e meio depois, terminei o MBA. Com louvor. A melhor nota da turma. E 3 hospitais me ofereceram emprego. Eu escolhi o St. Mary's Private Medical Center, um hospital de elite em Boston. Eles me contrataram como coordenadora de enfermagem. $120.000 por ano. O dobro do que eu ganhava antes. Pela primeira vez em anos, eu respirei. Foi no St. Mary's que eu conheci o Dr. Andrew Miller. A primeira vez que vi Andrew foi em uma reunião sobre novos protocolos cirúrgicos. Ele tinha 42 anos, cabelo grisalho nas têmporas, olhos verdes que prestavam atenção em tudo. Ele era o diretor médico do hospital. Todo mundo o respeitava. Durante a reunião, eu apresentei um novo sistema de gestão de enfermagem que ia reduzir custos em 30% sem comprometer a qualidade. Todos me ouviram educadamente, mas eu sentia que ninguém estava realmente prestando atenção, exceto Andrew. Isso é brilhante, ele disse quando terminei. Por que ninguém pensou nisso antes? Esse foi nosso primeiro contato. Profissional, respeitoso. Ele via minha competência antes de qualquer outra coisa. Nos 6 meses seguintes, trabalhamos juntos em vários projetos. Andrew sempre me tratou como igual, pedia minha opinião, valorizava minhas ideias. Ele nunca flertou, nunca ultrapassou limites. Ele era só gentil. Eu descobri que ele era viúvo. Sua esposa tinha morrido de câncer 3 anos antes. Ele tinha 2 filhos, Oliver, de 6 anos, e Emma, de 5. Ele falava deles com tanto amor que doía um pouco, porque Maxwell nunca tinha falado de mim daquele jeito. E então, 6 meses depois de nos conhecermos, Andrew me convidou para jantar. É profissional, ele explicou rapidamente. Tenho um projeto novo e queria sua opinião. Mas se você preferir que seja no hospital, sem problemas. Jantar está ótimo, eu disse. Porque era só jantar, era só trabalho. Ou pelo menos era o que eu estava me convencendo. O jantar virou 2 jantares, depois 3. Depois ele me convidou para ir ao parque de diversões com ele e as crianças. Os meninos querem te conhecer, ele disse, nervoso pela primeira vez. Mas se você não quiser, eu entendo completamente. Eu fui. E eu me apaixonei, não por Andrew naquele momento, mas por ver ele com os filhos. Pelo jeito que Oliver ria quando o pai fazia vozes engraçadas, pelo jeito que Emma segurava a mão dele, pelo jeito que ele olhava para mim e sorria. Um ano depois, Andrew me pediu em casamento. Não foi em um restaurante chique, não foi com uma multidão assistindo. Foi em casa, com Oliver e Emma sentados ao nosso lado no sofá. Jenny, Andrew disse, segurando minha mão. Você fez nossa família completa de novo. Eu te amo. Oliver e Emma te amam. A gente quer que você fique, para sempre. Oliver entregou uma caixinha azul para mim. Dentro tinha um anel lindo, não exageradamente grande. Não uma herança de família que precisava ser devolvida. Era escolhido para mim. A gente foi junto escolher, Emma sussurrou orgulhosa. Eu chorei. Mas dessa vez foram lágrimas boas. Nós nos casamos em uma vinícola pequena em Napa Valley. 50 pessoas. Amigos, colegas, as crianças. Nenhum membro da minha família. Eles tinham tentado entrar em contato quando descobriram que eu estava noiva de um médico rico. Mas eu não respondi. Nossa lua de mel foi 3 semanas na Grécia e Itália. Andrew comprou uma casa em Beacon Hill como presente de casamento. Uma mansão linda com quintal grande para as crianças brincarem. 2 anos depois, eu era gerente executiva do St. Mary's. $160.000 por ano. Uma casa linda. Um marido que me amava. 2 enteados maravilhosos. Eu tinha 32 anos. E pela primeira vez na vida, eu me sentia suficiente. 3 anos depois que terminamos, Maxwell tentou entrar em contato comigo. Mensagens no LinkedIn. E-mails profissionais. Ele até apareceu no hospital uma vez. A segurança o retirou. Todo ano no meu aniversário, flores chegavam. Rosas vermelhas. Sem cartão. Mas eu sabia quem mandava. Eu doava todas para a enfermaria pediátrica. Foi uma conhecida em comum, Débora, que me contou a verdade. Jenny, você sabe o que aconteceu com Maxwell? Ela perguntou em um encontro no mercado. Eu bloqueei todo mundo. Não sei. Não me importo. Ele está falido. A empresa foi à falência. Perdeu $2 milhões em investimentos ruins. Ele vendeu o apartamento dele e voltou a morar na mansão da mãe. Eu deveria ter sentido satisfação. Mas tudo que senti foi... nada.
Tem mais. Débora continuou, hesitante. Aquele Maxwell não te merecia. Você fez bem em terminar com ele. Ele te traiu durante todo o relacionamento. Meu estômago embrulhou. Mas não foi surpresa. No fundo, eu sempre soube. A mãe dele sabia? Com certeza sabia. Ela sempre dizia que era normal. Que homens têm mais é que aproveitar a vida. Ela achava engraçado. Claro que ela achava. 5 anos depois da humilhação da festa de noivado, uma informação chegou no meu computador no trabalho. Uma nova paciente tinha sido admitida para tratamento de emergência. Câncer de pâncreas. Estágio avançado. O nome da paciente, Marilyn Montgomery. Meu coração parou por um segundo. Eu cliquei no prontuário. Era ela, minha ex-sogra, a mulher que me humilhou na frente de 300 pessoas. Ela estava sendo tratada no meu hospital. Por meses, vi o nome dela nos relatórios diários. Tratamento agressivo, quimioterapia, radiação, home care, a dívida crescendo. 200 mil, 300 mil, 400 mil dólares. A família Montgomery estava afundando. Maxwell tinha tentado hospitais públicos primeiro, mas as filas eram imensas. Ele não teve escolha a não ser trazer a mãe para o St. Mary's, para o hospital onde eu trabalhava. Mas eles não sabiam disso. Eu tinha mudado de sobrenome quando me casei. Jennifer Smith tinha virado Jennifer Miller. Um dia, o departamento financeiro me chamou. Senhora Miller, temos um caso complicado. Paciente com 400 mil em dívidas. A família vai perder a casa se executarmos. Mas eles não têm como pagar tudo de uma vez. Precisamos de aprovação para um plano de pagamento especial. Eu olhei para o nome no papel. Marilyn Montgomery. Eu poderia ter negado. Seria justificado. Eu poderia ter deixado eles perderem tudo. Mas eu não fiz isso. Aprovado, eu disse. Estruturem um pagamento parcelado em 10 anos. Taxa de juros mínima. E incluam suporte home care para reduzir custos de internação. Tem certeza? A diretoria pode questionar. Eu sou a gerente executiva. Eu tomo essas decisões. Aprovado. Eu assinei os papéis. E todas as vezes que assinei, eu vi meu nome completo. Jennifer Miller. Eles nunca saberiam que era eu. Nunca saberiam que a aproveitadora tinha salvado a casa deles. Tinha mantido Marilyn viva. Tinha tratado ela com a dignidade que ela nunca me deu. 2 anos depois, Marilyn entrou em remissão. O câncer estava controlado. Ela sobreviveu. E até hoje, a família estava pagando a dívida em parcelas. Parcelas que eu tinha aprovado. Eu fiz isso porque era meu trabalho. Porque eu trato todos os pacientes com dignidade. Não importa quem eles sejam. Não importa o que fizeram comigo. Fiz isso porque eu não sou como eles. 8 anos depois daquela festa de noivado humilhante, o St. Mary's organizou um jantar de gala beneficente. 500 convidados. A elite médica de Boston. Empresários ricos. Famílias tradicionais. Andrew e eu seríamos homenageados. Ele como diretor médico. Eu como gerente executiva que tinha salvado o hospital de um déficit de 3 milhões de dólares. Eu estava grávida de 6 meses. Nossa primeira filha juntos, Grace. Você tem certeza que quer ir? Andrew perguntou enquanto eu escolhia o vestido. Você está grávida demais. Se quiser ficar em casa... Eu quero ir, eu disse. E era verdade. Esse era meu momento, nossa conquista. Escolhi um vestido de gala simples, preto, elegante, que abraçava minha barriga. Sapatos baixos confortáveis. Colar de pérolas que Andrew tinha me dado no nosso aniversário. Sem exageros. Mas eu me sentia bonita. Me sentia poderosa. Oliver e Emma ficaram em casa com a babá. Manda foto, mamãe Jenny! Emma gritou quando saímos. O evento foi no Four Seasons. O salão estava impecável. Lustres de cristal. Mesas decoradas com flores brancas. Champanhe e canapés sendo servidos. Andrew e eu entramos de mãos dadas. Várias pessoas vieram cumprimentar. Médicos que Andrew conhecia. Administradores hospitalares. Doadores. E então eu os vi. Maxwell e Marilyn Montgomery. Eles estavam em uma mesa no meio do salão. Maxwell estava mais magro. Tinha olheiras. Estava vestindo um terno que claramente já tinha visto dias melhores. Marilyn estava ao lado dele, também mais magra, cabelo mais ralo, resultado da quimioterapia.
Nossos olhos se encontraram. Maxwell congelou. Sua taça parou no meio do caminho para a boca. Ele ficou pálido. Completamente pálido. Marilyn demorou alguns segundos para me reconhecer, mas quando reconheceu, vi a confusão no rosto dela. Eu segurei mais forte a mão de Andrew. Ele percebeu minha tensão. Está tudo bem? Ele sussurrou. Está, eu disse. E era verdade. Maxwell se levantou da mesa. Começou a andar em nossa direção. Eu vi Andrew ficar tenso. Jenny, Maxwell disse quando chegou perto. Sua voz tremia. Você está linda. Olá, Maxwell, eu disse, minha voz fria e educada. Com licença. Comecei a me virar, mas ele segurou meu braço levemente. Espera, por favor, eu preciso falar com você. Andrew deu um passo à frente. Acho que minha esposa deixou claro que não quer conversar. Maxwell olhou para Andrew. Reconhecimento apareceu em seus olhos. Você é o Dr. Andrew Miller, o cirurgião cardiovascular. E você deve ser o ex-noivo da Jenny, Andrew disse, sua voz calma, mas firme. Ela me contou sobre você, sobre a humilhação, sobre tudo. Maxwell empalideceu ainda mais. Durante o jantar, eu mal comi. Maxwell estava olhando para mim. Marilyn estava olhando para mim. Eu segurei a mão de Andrew em cima da mesa. Ele beijou minha têmpora. Você está bem? Ele perguntou. Estou sim, eu respondi. E eu estava. Depois do jantar, o mestre de cerimônias subiu no palco. Senhoras e senhores, agora vamos homenagear duas pessoas extraordinárias que transformaram o St. Mary's Hospital. Por favor, recebam o Dr. Andrew Miller e sua esposa, Jennifer Miller, nossa gerente executiva. O holofote acendeu em nossa mesa. Todos começaram a aplaudir. Andrew se levantou e me ajudou a levantar. Nós subimos no palco. Eu olhei para o público de 500 pessoas. E então, meus olhos encontraram Maxwell. Ele estava olhando para mim com uma expressão de choque total. Ao lado dele, Marilyn tinha as mãos cobrindo a boca. Jennifer Miller salvou nosso hospital de um déficit de 3 milhões de dólares. O mestre de cerimônias continuou. Sua gestão inovadora, sua compaixão pelos pacientes e sua dedicação incansável fizeram dela a gerente mais jovem da história do St. Mary's. Vamos ouvi-la. Eu peguei o microfone. Meu coração estava acelerado, mas minha voz saiu firme. Obrigada. É uma honra trabalhar no St. Mary's. Nossa missão sempre foi tratar cada paciente com dignidade e respeito, independente de quem eles sejam ou de onde vêm, porque no final, todos merecem cuidados de qualidade, todos merecem compaixão. Eu olhei diretamente para Marilyn quando disse a última parte. Mais aplausos. Andrew e eu descemos do palco. Mas antes que chegássemos à nossa mesa, Marilyn apareceu no nosso caminho. Jennifer, ela disse, sua voz trêmula. Eu não sabia que você trabalhava no St. Mary's. Eu sei que não sabia, eu respondi calmamente. Você mudou de sobrenome. Você aprovou meu tratamento. Você salvou minha vida. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Andrew ficou ao meu lado, uma mão protetora na minha cintura. Eu fiz meu trabalho, Sra. Montgomery. Trato todos os pacientes com dignidade. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu estava errada. Sobre você. Sobre tudo. O salão estava ficando mais silencioso. Mais pessoas se virando para assistir. Você nunca foi uma aproveitadora, Marilyn continuou. Você foi a única coisa boa na vida do meu filho, e eu destruí isso. Você me humilhou na frente de 300 pessoas, Sra. Montgomery. Eu disse, minha voz firme, mas não agressiva. Mas você não destruiu o que Maxwell e eu tínhamos. Nosso relacionamento sempre foi destruído. Ele me traía. Mentia para mim. A senhora foi só o empurrão que eu precisava para ter uma vida melhor. Marilyn soluçou. Eu sempre fui cruel. Eu sabia que Maxwell era mulherengo. Eu até apoiava isso. Sempre achei que você fosse interesseira, que estava atrás do nosso dinheiro. Mas eu estava errada. E você me salvou. Depois de tudo o que eu fiz... Eu não salvei você, Marilyn. Eu corrigi gentilmente. Eu salvei uma paciente. Porque, diferente da senhora, eu não julgo as pessoas pelo passado delas. Maxwell se aproximou.
Jenny, por favor, deixa eu explicar. Eu era jovem. Eu era idiota. Andrew deu um passo à frente. Acho que você já disse o suficiente. E minha esposa também. Com licença. Mas eu coloquei a mão no braço de Andrew. Eu tinha algo mais a dizer. Eu me virei para Maxwell e Marilyn. O salão inteiro estava assistindo agora. Vocês me chamaram de interesseira, eu disse, minha voz ecoando no silêncio. Disseram que eu vinha do nada. Era apenas uma enfermeira. Riram de mim. A família inteira riu. Coloquei a mão na minha barriga, na filha que estava crescendo ali dentro. Mas sabe o que eu aprendi? Vir do nada significa que eu construí tudo sozinha. Cada centavo que eu ganho, eu mereci. Cada promoção, cada conquista, cada vitória. Foi tudo eu. Ninguém me deu nada. Ninguém abriu portas para mim. Eu abri minhas próprias portas. Olhei para Marilyn. A senhora me julgou pela minha conta bancária. Eu te julguei pela sua humanidade. E mesmo assim, quando você mais precisava, eu te tratei com dignidade. Aprovei um plano de pagamento que salvou sua casa. Garanti que você tivesse o melhor tratamento possível, porque é assim que eu fui criada, para tratar as pessoas com respeito. Me virei para Maxwell. E você? Você me traiu durante todo o relacionamento. Riu de mim junto com sua família. Não me defendeu quando sua mãe me humilhou. E a primeira coisa que você disse quando terminei com você foi: devolve o anel. Não sinto muito. Não, eu te amo. Foi: devolve o anel. Maxwell estava chorando agora. Eu sei. Eu sei. Eu estraguei tudo. Eu perdi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Você não me perdeu. Eu disse suavemente. Você nunca me teve de verdade. Porque ter alguém significa lutar por essa pessoa. Significa defendê-la. Significa colocá-la em primeiro lugar. E você nunca fez isso. Respirei fundo. Andrew apertou minha cintura gentilmente. Eu perdoo vocês. Eu disse finalmente. Não porque vocês merecem, mas porque eu mereço paz. Eu mereço seguir em frente sem carregar raiva no meu coração. Eu mereço ser feliz. E eu sou feliz. Eu tenho um marido que me ama. 2 enteados maravilhosos. Uma filha a caminho. Uma carreira que eu construí com minhas próprias mãos. Eu tenho tudo o que sempre quis. E vocês? Vocês têm que viver sabendo que a aproveitadora foi a pessoa que salvou vocês. O silêncio no salão era absoluto. Eu me virei para Andrew. Podemos ir? Estou cansada. Claro, amor. Ele disse, me beijando a testa. Nós saímos do salão de mãos dadas. Atrás de nós, eu ouvi Marilyn soluçando. Ouvi Maxwell chamando meu nome, mas eu não me virei. No carro, Andrew segurou minha mão. Você foi incrível. Eu estou tão orgulhoso de você. Eu estava com medo de vê-los, eu admiti. Mas quando vi, tudo que senti foi paz. Eu não sinto mais raiva. Eu não sinto mais mágoa. Eu só sinto gratidão. Gratidão? Por eles terem me mostrado que eu merecia mais. Por terem me forçado a crescer. A me tornar quem eu sou hoje. Andrew beijou minha mão. Você é incrível, Jennifer Miller. 3 meses depois, eu dei à luz Grace Miller. Olhos verdes como o pai. Cabelo escuro como eu. Oliver e Emma a amam. Eles brigam para carregar ela. Para trocar a fralda, para dar mamadeira. Andrew tira fotos de todos nós no jardim. A casa está sempre cheia de risadas. De amor. Uma semana depois que Grace nasceu, chegou uma mensagem na rede social de Marilyn Montgomery. Era uma conta nova. Eu pensei em apagar sem ler, mas li. Jennifer, eu não espero que você responda isso. Eu não espero seu perdão. Mas eu precisava que você soubesse. Eu penso em você todos os dias. Naquilo que eu fiz. Naquilo que destruí. Eu olho fotos suas nas redes sociais. Vejo você com sua família linda. E eu choro. Porque eu poderia ter feito parte disso. Eu poderia ter tido você como nora. Poderia ter conhecido seus filhos. Mas eu escolhi o orgulho. Escolhi o preconceito. E agora vivo com isso todos os dias. Maxwell ainda mora aqui comigo. Ele tem 34 anos e mora com a mãe. E não é só por causa da falência. É porque eu nunca o ensinei a ser homem. Eu o mimei. Protegi de tudo. Dei tudo. Resolvi cada problema antes mesmo dele sentir a dor. Eu achava que era amor, mas era controle. Era egoísmo. Eu não queria que meu menino sofresse.
então nunca o deixei crescer. E quando você apareceu, você exigia coisas dele: responsabilidade, maturidade, caráter. Coisas que eu nunca ensinei porque eu sempre fiz tudo por ele. Eu me intrometia em tudo. E quando você foi embora, levou a única chance que ele tinha de finalmente amadurecer. Não por perder você, mas porque você era a única que não aceitava a versão infantil dele. Agora olho para o meu filho e vejo o que eu criei. Um homem que nunca aprendeu a ser homem. E isso me destrói todos os dias. Você me salvou. E eu nunca vou esquecer isso. Você é tudo que eu disse que você não era. Você é digna. Você é forte. Você é uma mulher extraordinária. E eu fui cega demais para ver. Com todo o meu arrependimento, Marilyn Montgomery. Não respondi. Talvez um dia eu responda. Talvez não. Mas eu a perdoei. Verdadeiramente perdoei. Hoje eu tenho 34 anos. Sou gerente executiva do St. Mary's Hospital. Ganho $160.000 por ano. Tenho uma casa linda em Beacon Hill. Um marido que me ama incondicionalmente. 3 filhos maravilhosos. Uma vida que eu construí com minhas próprias mãos. E quando olho para trás, para aquela noite terrível 8 anos atrás, eu agradeço. Agradeço por Marilyn ter me humilhado. Porque foi aquilo que me acordou. Que me mostrou que eu merecia mais. Que me forçou a sair da minha zona de conforto e construir algo meu. Marilyn me chamou de interesseira na frente de 300 pessoas. 8 anos depois, eu salvei a vida dela. Quer saber o que me dá mais orgulho? Eu faria tudo igual. Porque enquanto eles passaram anos destruindo e julgando, eu passei anos construindo e ajudando. E no final, quem você é quando ninguém está olhando diz mais sobre você do que qualquer título ou conta bancária. E eu estou livre. Estou em paz. Estou feliz. E isso, no final, é tudo que importa. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Essa história não foi fácil de viver, e nem de contar. Se você já passou por humilhação, por traição, ou se sentiu pequeno demais, eu quero que você saiba uma coisa. Você é suficiente. Sempre foi. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like. Isso ajuda o canal a alcançar outras pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve também, porque eu compartilho histórias reais de superação toda semana. E se você quer ver mais histórias de mulheres que reconstruíram suas vidas do zero, clica no vídeo que vai aparecer aqui do lado. Você não vai se arrepender. Lembra, a melhor vingança é viver tão bem que eles percebem exatamente o que perderam. Um beijo no coração. E até a próxima história.